Primeiro entender o que é esse valuation, antes de mais nada, né? A gente saber assim, o que é valuation e para que serve o valuation. Então, valuation é o valor do negócio, tá? Essa é a primeira coisa. Então, a gente fala valuation é quanto que um negócio vale. Ele vale 100 mil, ele vale 200 mil, ele vale 1 milhão, ele vale 10 bilhões de dólares. Quanto que vale? Isso é o termo que chama valuation. E a próxima pergunta é: para que serve o valuation? O valuation ele serve para que a gente possa mensurar, se fosse traduzir todo o seu negócio em dinheiro, quanto é que esse negócio teria de valor. Tá? Então esse é importante para a gente conversar. E depois o próximo passo é entender quais são as variáveis que interferem no valor do seu negócio. Porque se parar para pensar, um negócio que seja muito bonito, estruturado, ele provavelmente ele vale mais, né? Se a gente pegar essa variável, beleza, estrutura, ele vale mais do que um negócio que, por exemplo, é feio e desestruturado. No primeiro momento seria isso. Agora, imagina a seguinte situação: você tem um negócio que é bonito, é estruturado, mas não tem clientes. E o outro negócio, ele é até feio, meio desestruturado, meio bagunçado, mas tá cheio de clientes. Eu pergunto para você, qual é o negócio que vale mais? É óbvio que o negócio que tem clientes, ele tem um valor maior, porque ele tem maiores condições de gerar negócio. Então, a gente precisa entender quais são essas variáveis que estão sendo trabalhadas nesse sentido, né, para que a gente possa, de fato, conhecer esses pontos e não cometer erros, principalmente erros de avaliação de negócio, tá? Então, a gente precisa enxergar, primeiro, né, a primeira variável, são um conjunto de variáveis, tá, para a gente poder classificar, porque não adianta só a gente falar, por exemplo, em vendas, ou só em lucro, ou só em faturamento, não, tem um conjunto de variáveis, até porque nós estamos falando de startups, e startups a gente tem uma pegada tecnológica que muitas vezes não é o quanto você está vendendo hoje, mas sim qual é o potencial do negócio. Eu vou te dar um exemplo. Essa última ferramenta que tanto está mexendo com as estruturas do mercado tecnológico, ChatGPT, ele pouco vende. O resultado do que ele arrecada de vendas é muito baixo. Até então ele não vendia nada. Agora que ele passou a fazer uma assinatura lá ridícula de alguns poucos dólares. Tá? Mas até então, o faturamento era zero. E mesmo assim, a capacidade tecnológica é tão grande e o potencial de transformação do mercado é tão grande que ela recebeu logo de cara 1 bilhão de dólares de um empresário indiano e 10 bilhões de dólares da Microsoft. Então recebeu 11 bilhões de dólares, fora os outros investimentos que já haviam recebido. Então você vê que às vezes eu posso ter até um faturamento baixo ou às vezes nem compensatório. O exemplo, o WhatsApp, por exemplo, até hoje não fatura nada. Ele não tem uma renda, né? O WhatsApp em si, ele não tem uma renda. E tem um valor de mercado gigantesco, porque ele não vende locação, né? Ele não vende lá o espaço, né? Ainda que tenha um negócio business to business, que tem algumas ferramentas de remuneração, mas passou a vida toda não cobrando dos usuários, né? Você que tem o WhatsApp, você provavelmente não paga por isso. Você que tem o Telegram, você não paga por isso, e ainda assim ele tem um valor de mercado muito importante, né? Você tem o Twitter, por exemplo, que você pode não necessariamente pagar pela sua conta, ele tem um valor de mercado aí, tanto vê que o Elon Musk comprou o Twitter aí por alguns bilhões de dólares aí. Enfim, as empresas elas não necessariamente elas têm o valor vinculado ao faturamento. É importante, tá? É importante, que é uma variável importante, mas quais são as variáveis que interferem no valor de mercado de uma empresa, no valuation, tá? Então, primeiro, o próprio tamanho de mercado é uma variável. Eu estou atuando, né? A empresa que eu estou atuando, ela está num segmento que o mercado é gigantesco? Se for, você tem mais chance dessa empresa valer alguma coisa. Você tem a visão do empreendedor e o time, né? Então a figura, a primeira visão do empreendedor e o próprio time né? de colaboradores do empreendedor. Porque dependendo de como é que é esse empreendedor, ele pode ter um maior ou menor valor. Porque isso está associado à capacidade dos gestores. Se você tiver uma empresa em que os gestores eles não tenham muita capacidade tecnológica ou de negócio, provavelmente a empresa vale menos ou não vale nada. Ao passo que você pode ter uma empresa que às vezes é até pequena, mas você está com um conjunto de empreendedores muito valiosos, que tem bastante experiência, tem bastante network, muito contato, então provavelmente a empresa já vale mais. Eu fico imaginando uma empresa fundada hoje, do zero,
por uma pessoa, por exemplo, que nem o Bill Gates, né? Então é lógico que essa empresa teria um valor de mercado já gigantesco logo de cara. Por quê? Porque nós confiamos na capacidade do Bill Gates em gerar negócio, a competência dele, né? Nesse sentido, né? Independente de endeusar pessoas, mas é muito mais fácil você dar valor para uma empresa que é gerenciada pelo Bill Gates, ainda que comece do zero, do que para uma empresa de uma pessoa que não tenha tanta experiência, né? Você tem a estratégia da empresa. Então, o tipo da estratégia da empresa, qual que é o modelo de negócio da empresa, pode afetar o valuation. Então, você tem modelos de negócio que são mais rentáveis e você tem modelos de negócio que demoram um pouco mais para ter retorno. Uma startup é uma empresa que tem bastante agilidade. Então, o modelo de negócio de startup tende a ser um modelo mais acelerado, que gera melhores resultados. Não estou dizendo que é obrigatório, estou dizendo que tende a. É óbvio, se tudo fosse perfeito nas startups, nenhuma startup quebraria, o que a gente sabe que não é verdade. A maioria, inclusive, quebra. Tá? Então a gente precisa tomar um certo cuidado nesse sentido. De novo, não é para endeusar pessoas e empresas, mas a gente enxerga que as startups elas têm um grande potencial de crescimento. Produtos e serviços também. Qual é o produto e serviço que é oferecido? Né? Qual que é o recorte de produto e serviço que está sendo oferecido? Então, é um tipo de produto ou serviço que tem um apelo comercial muito grande, que tem um apelo da sociedade muito grande hoje. Então, ótimo, esse produto e serviço tem mais valor de mercado do que produtos que já, de repente, caem em desuso, tem baixa tecnologia, não tem, né, ainda direcionamento, então por aí vai, né? A quantidade de concorrentes desse mercado, então se você está navegando num oceano azul com baixos concorrentes, às vezes nenhuma concorrência, existe uma grande chance de você ter um domínio do mercado, pelo menos parcial ou inicial. Então os concorrentes também têm um impacto muito grande nesse sentido. O crescimento do mercado também, ou o momento do mercado, é algo fundamental. Você tem um monte de iniciativas que são espetaculares, mas estão definidas num momento de mercado incorreto ou inadequado, ou é muito novo ainda, o mercado não está preparado para isso. Então, às vezes você tem ideias espetaculares, mas o mercado ainda não está preparado para lidar com essa situação. Em outras situações, a ideia é muito boa, mas o mercado já passou o bonde, já caiu em desuso. Então, a gente precisa enxergar a capacidade de crescimento do mercado, o momento do mercado. Então, tem situações em que existe uma capacidade muito grande de crescimento de mercado, mas o momento de mercado agora está passando por uma crise, está passando por um abalo no mercado financeiro, então às vezes não é um momento propício para essa questão, né? Então pode acontecer, né? Um conjunto de fatores. Nós temos aí a questão do desenvolvimento tecnológico, isso sim afeta principalmente no caso das startups. Eu estou trabalhando com um tipo de atuação, produto, serviço ou mercado de alta tecnologia, você sempre tem maiores perspectivas que isso gere resultados, né? Que dê maior valor para a sua empresa, que você consiga construir ou alcançar o maior valor possível. Agora, tem situações ou empresas ou modelos de negócio que a questão tecnológica é muito baixa, então você pode ser facilmente copiado, você pode ser facilmente ultrapassado porque a sua capacidade tecnológica é muito baixa. Então, nesse sentido, a capacidade tecnológica tem um peso gigantesco no valor das empresas, das variáveis. E eu costumo dizer que existem as chamadas variáveis não mapeadas, que são as coisas que a gente não faz a mínima ideia que vai aparecer e ninguém vai saber, como por exemplo, um acaso do mercado, uma mudança do mercado, algo que a gente não prevê e essas variáveis elas podem afetar. Lógico, tem um mínimo, né, do planejamento estratégico, a gente não pode fazer planejamento estratégico considerando aquilo que a gente não prevê, mas ainda assim isso deve ser levado em consideração, como por exemplo, um concorrente apresenta uma nova tecnologia que não estava sendo esperada, há uma mudança na legislação não esperada, há um direcionamento, um acidente ou uma situação qualquer que acontece na sociedade que pode expandir por completo o valor de mercado. Eu estava conversando com uma empresa que trabalha com um produto, né, um gel anti-chamas, né, e provavelmente, né, agora que a gente teve passado alguns anos dos acidentes que aconteceram com o presidente da Botkiss, por exemplo, é óbvio que esse produto tem mais apelo do que se estivesse sendo ofertado antes do trágico acidente da Botkiss. Então é lógico que um produto como esse tem um apelo comercial hoje, enfim, trágico, né? Infelizmente, mas em termos de variáveis não controláveis pode acontecer esse tipo de coisa, certo?